senão eu fico muito alta. Bom dia a todos. Happy Valentine's Day para todo mundo. Uma alegria muito grande estar aqui num dia como esse, onde nós estamos buscando pensarmos sobre o amor. Então, nada melhor do que, ao pensarmos num dia de reflexão sobre o amor, falarmos sobre relacionamentos, encontros e desencontros. E esse tema, ele justamente surgiu baseado num estudo realizado no... A gente tem aqui o estudo do Evangelho, que a gente chama de NEP, onde Jesus, nesse convite, né, de um dos seus mandamentos, que todos nós, com certeza, já tivemos oportunidade de ler, aonde ele diz que vós ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Então, baseado nesse mandamento, nessa mensagem de Jesus, veio essa reflexão de fazermos hoje sobre a questão do relacionamento. Então, quando a gente pensa na condição que nos encontramos hoje, nós estamos nesse aprendizado do quê? De amarmos uns aos outros. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente está quase falando como um treino. O relacionamento é uma possibilidade de treinarmos esse amor. Esse amor que pode vir através da relação com os amigos, que pode acontecer através da relação afetiva entre parceiros e parceiras, que pode acontecer através de pais e filhos, que pode acontecer através dessa família espiritual, por exemplo, como nós aqui, essa família universal. E todas essas inter-relações, elas são para nós, bless you, essa possibilidade de aprendermos o amor. Então, dentro disso, a gente poderia dizer o quê? Que uma das dificuldades desse aprendizado de amarmos uns aos outros é quando nós vivemos o quê? O estar certo. O estar certo, muitas vezes, dificulta os relacionamentos. Quando nós buscamos estar certos dentro da relação, quer seja entre patrão e empregado, ou então de uma forma pais e filhos, ou então entre parceiros, quando nós acreditamos que estamos certos ou buscamos relações que vão vir a provar que estamos certos, isso vai dificultar o quê? Aquele aprendizado de amarmos uns aos outros. Então, muitas vezes, nós nos entregamos a essa posição, que a gente pode chamar de egóica, né? Alimentando o nosso ego, e isso dificulta que a gente consiga o quê? Quando a gente pensa em relação, a gente pensa, né, de interpenetrarmos um no outro. Ficarmos íntimos, criarmos convivência, nos conhecermos, né? Qual é a proposta quando a gente conhece um amigo, né? A gente tem essa proposta de entrarmos na intimidade do amigo, conhecermos como ele se sente, como ele age. E quando nós buscamos estar certos, isso dificulta o nosso relacionamento. Então, a gente vai ver o quê? Que muitas vezes, quando nós valorizamos esse estar certo, acima da harmonia e da união, a gente vai dificultar. E isso, às vezes, provavelmente vocês já viveram essa experiência em ambas as posições, ou talvez em uma das posições, e a gente percebe o afastamento que isso gera nas relações. Então, é muito importante que a gente medite sobre isso. Olha que dia favorável para a gente meditar, né? Um dia que fala de amor, das relações afetivas, a gente meditar de nos dissuadirmos das relações que buscamos estar certos para relações que buscamos aprender a mensagem do amor, né? Então, muitas vezes, nós vamos defendendo o quê nesta posição de estar certo? O meu jeito, né? A gente quer que, acima de qualquer jeito, seja do meu jeito, né? Da minha vontade, né? A gente, às vezes, quer que se prevaleça a nossa vontade acima do que é bom para todos. Às vezes, quando a gente entra nessa necessidade que a nossa verdade aconteça, ela dificulta, porque não conseguimos fazer um trabalho em grupo quando apenas a nossa vontade ou a nossa verdade vai prevalecer.
Então, às vezes, a gente precisa give up, né? O let it go, é tão gostoso, isso é explicativo, essas palavras. A nossa verdade, às vezes, em detrimento da harmonia do lar, da harmonia do ambiente, da harmonia do trabalho, né? Para que a gente possa interpenetrar nas relações, né? Então, essa vontade, essa verdade, ou estar certo, que de certa forma diz a mesma coisa, vão realizando o quê? Um certo distanciamento, né? Então, a gente vai alimentando nesses desejos o quê? O nosso ego. Nós não vamos alimentando o amor, vamos alimentando estarmos numa posição favorável de nos sentirmos bem por determos a verdade, né? E ao invés disso, vamos o quê? Vamos o quê? Afastando dos afetos. Então, isso é bem interessante, porque muitos dos problemas, às vezes, eles decorrem dessa atitude. E essa é uma atitude que, às vezes, a gente não faz uma vez. Isso é um ritmo, é um costume, é um automatizado, que se a gente não percebe, a gente vai repetir isso uma encarnação inteira. A gente vai buscar, numa encarnação inteira, impor o nosso desejo. Né? Porque, de alguma forma, a gente pode ter aprendido isso através da nossa educação, através da cultura que a gente nasce, através dos vícios do espírito. Né? Isso pode já estar acontecendo, é um aprendizado, é um costume do espírito há várias encarnações. Não importa onde assimilamos, mas é interessante que a gente comece a pensar sobre isso para que a gente possa ter uma relação mais favorável, né? Então, como muitas vezes isso acontece? Como a gente percebe os problemas que vão arruinando as nossas relações quando buscamos esse tipo de relacionamento? A gente não respeitando, às vezes, a opinião do outro. Às vezes, a gente quer impor ao filho, né? E o filho está numa condição já um pouco mais adulto, um pouco mais o adolescente, aonde nós podemos explicar para ele o ocorrido. E, às vezes, o espírito, a gente esquece do filho, que é um espírito experiente, muitas vezes, também tem uma formação de opinião que a gente tem dificuldade de respeitar, porque achamos que na posição que nos encontramos, nós detemos essa verdade, nós detemos a experiência. Então, é interessante que, na posição de acolhedores daquele filho, responsáveis por ele, que a gente possa ter uma posição de preocupação, mas também é importante que a gente tenha uma escuta em relação àquilo que o filho vive ou aquilo que o empregado vive, né? Porque às vezes na posição de ser o chefe, nós usamos daquele status e temos dificuldade de ouvir aquele funcionário que também tem uma opinião, que também tem uma forma de se expressar. E a mesma coisa vai acontecer com o parceiro, a parceira. Né? Às vezes nós temos uma dificuldade de respeitar a diferença. Né? O outro pensa diferente, o outro vem de outra cultura, o outro aprendeu de uma outra forma. E cada um, né, foi assimilando a forma de ser baseada na experiência pessoal. Quem tem a verdade? É difícil, né? Cada um tem a sua verdade. Né? Então, a hora que a gente vai conseguindo configurar isso como uma realidade, a gente percebe que as nossas relações melhoram, porque a gente aprende o quê? O respeito à opinião do outro, à diferença do outro. A mesma coisa, a escuta. Às vezes a gente tem dificuldade de escutar o que o outro diz. Né? Tem dificuldade de assimilar o novo. Quando a gente não escuta, a gente não consegue aprender. Porque se nós estivermos interiorizados apenas com as experiências que a gente já adquiriu nesta encarnação ou em várias outras, nós não conseguimos avançar se não nos dermos a chance de escutar a experiência do outro. E, às vezes, quando percebemos que as experiências são muito diferentes da nossa, nós já criamos um bloqueio, uma armadura, né? E não deixamos que aquela informação diferente penetre em nós, mesmo que seja apenas para que a gente possa refletir. Porque, às vezes, tudo que precisamos é refletir. E até pensamos essa ideia talvez não seja boa para mim e eu posso até descartar ou aproveitar uma parte dela. Mas, enquanto não há escuta, nós não conseguimos fazer o quê? Aprendermos
a interpenetrar um no outro para que o relacionamento seja realmente algo que vai fazer com que a gente aprenda o amor, né? Outra coisa que também dificulta é não acolhermos o momento do outro. Às vezes, a nossa dificuldade de entender, né, que o outro... Estávamos hoje de manhã falando isso na aula, estudando um pouco sobre perispírito, e estávamos falando da dificuldade, às vezes, que a gente tem de perceber que o outro está atuando na vida de uma forma que a gente acha que não faria. Então, quando nós estamos numa posição de observarmos alguém, observamos certas atitudes e facilmente, em vez de acolher, a gente critica. Nossa, fulano faz tal coisa, eu jamais faria isso. E às vezes no dia seguinte a gente faz, né? A vida é tão interessante que nos coloca em situações muito semelhantes e a gente se percebe fazendo. Ou então a gente olha achando que nunca vai fazer aquilo, mas esquecendo que somos espíritos imortais e podemos ter feito algum dia lá atrás, num passado que nesse momento nossa memória não está ativada. Então é muito interessante que a gente aprenda esse acolhimento para o bom relacionamento e para o entendimento desse processo de amarmos um ao outro. Por quê? Porque se não acolhemos, dificilmente seremos acolhidos. Né? Não aprendemos a fazer essa transição. Né? Então, acolher aquilo que o outro faz de diferente, ou o momento que ele se encontra, que ainda que eu não concorde, porque penso diferente, é algo ligado ao respeito, à escuta e ao acolhimento. E perceber a dificuldade que o outro tem. À medida que eu o escuto, que eu o respeito e o acolho, às vezes eu percebo que o outro não consegue fazer diferente ainda, porque o outro não realizou como fazer aquilo. E às vezes é algo que a gente navega com muita facilidade. A gente tem muita facilidade de fazer aquilo e a gente não consegue perceber como para o outro aquilo é difícil. A gente vai observar isso às vezes lidando com uma pessoa mais velha, né? Às vezes a pessoa mais velha, ela não tem a mesma rapidez, ela não consegue entender tão facilmente. Ou lidando com uma pessoa que não teve o mesmo nível de escolaridade, às vezes não tem uma percepção. Ou lidando com alguém que ainda não consegue se doar com muita facilidade. Então, a gente percebe a pessoa sendo mais egoísta. Então, existem vários tipos de demonstrações que a gente pode ir percebendo essas diferenças, mas sempre qual é a qualidade básica que a gente possa deixar que esse outro se expresse na sua máxima dentro da limitação que ele se encontra. Então, isso é um facilitador de relacionamentos. Então, estar certo no relacionamento significa o quê? Distanciamento. A gente se distancia, somos aqueles donos da realidade, mas distantes do verdadeiro amor que a gente gostaria de sentir um pelo outro. E isso faz com que a gente não consiga ter relacionamentos tão íntimos com a pessoa. De outra diferenciador também desse aprendizado de nos amarmos seria algo assim um pouco, vamos dizer, oposto, que seria essa omissão na comunicação. Isso é um outro fato que muitas vezes é um dificultador de aprendermos a nos relacionarmos, a nos amarmos, quando omitimos aquilo que sentimos. Então, muitas vezes, esse quadro aqui é só para mulher, tá? Homem não precisa. Muitas vezes nós dizemos sim, sentindo não. Mas a gente diz assim, não, eu não quero ir, mas eu vou dizer que quero, porque se eu disser que não quero, mulher é assim, né? Tudo complicado. Ele vai ficar chateado. Então, para que ele não fique chateado, né, eu vou fazer uma coisa que não é o que eu quero. Mas como a mulher é transparente, né, no caso da mulher, ela vai, mas vai com a cara fechada. Aí ele diz, o que você tem? Ela diz, nada. Olha, viu? Não, você tem alguma coisa. Não, não tem. Ela nega, ela morre, mas nega. Mas como ela também não sustenta muito tempo, depois de um tempo ela solta. Ah, mas aqui na verdade eu não queria muito ter vindo, mas você vai, eu pensei. Ele diz, por que você não falou? Mas você não ia ficar chateado? Não, a gente podia ter ido nesse outro restaurante, ou assistido outro filme, ou qualquer coisa. E aí a mulher fica assim,
Olha, eu podia, né? E a comunicação começa a ficar o quê? Truncada. Né? Ou vamos dar um exemplo também um pouco mais profundo. Um exemplo mais profundo é: eu fico chateada com alguma coisa que eu vivi e eu não esclareço isso dentro de mim. Eu não conto porque eu fiquei chateada. Né? Assim, a gente não divide com o outro. Não é chegar assim, eu estou chateada, isso é briga. Mas eu digo dividir. Talvez você fez uma coisa que eu não gostei muito. E eu queria te falar. Né, assim, não no telefonema, no text message, a pessoa fica mandando aqueles texts, né? Você hoje fez, aí o outro lê lá e já lê até assim, olha como ela está falando, porque a gente lê com uma interpretação tão diferente, porque a gente lê com a interpretação do que a gente está sentindo. E às vezes não é como o outro falou lá. E às vezes eu acho engraçado, a pessoa vem e quer mostrar para mim o que o outro escreveu, e a pessoa lê com a entonação de voz. Eu fico olhando e falo, nossa, é um artista. A pessoa fica lendo. Aí eu digo assim, mas ela falou com esse tom de voz? Não sei. Como você sabe? Nós particularizamos. Então, eu acho que quando a gente vai esclarecer o que nós sentimos, por favor, não vamos esclarecer por text, né? Vamos esclarecer olho no olho, pessoalmente. Né? Segura ali na mão da pessoa, abraça. Poxa, eu senti isso, sinto muito. E vamos esclarecer. Aí o outro, puxa, foi sem querer, não foi por mal. Né? Não houve o desejo de lhe magoar. Né? Você pode até ter interpretado errado, porque muitas vezes acontece, quantas vezes, mas se nós não fazemos, não damos esse feedback para a pessoa, como nós vamos nos apresentar na comunicação? Como o outro vai ter chance de nos conhecer, de nos amar, de ficar íntimo, se nós não nos colocamos? Né? E vice-versa. Mas às vezes quando o outro vem se colocar e dizer uma coisa que eles não gostaram que a gente fez, a gente fica logo chateado, entra na defensiva. Não, eu fiz por isso, eu fiz por aquilo. Não precisa se defender. Eu só ouvi isso, até hoje eu já estou até mais tranquila, já passou, ou está tudo bem, ou vamos primar para que isso não aconteça de novo. Né? Assim, porque a gente vai se relacionando. E eu fiz uma palestra em 2010, chamava Os Paradigmas do Amor. E uma hora dessa eu até quero fazê-la de novo. Preciso reconfigurá-la. Que era essa diferença das culturas. Por exemplo, uma hipótese. Quando a gente casa com outra pessoa que não é da nossa cultura, como o brasileiro, o americano, que acontece muito aqui para nós, a gente vai vendo que a forma da criação foi diferente. E nós, às vezes, culturalmente, temos uma interpretação do que representa o amor que, para o outro, na educação que ele teve, ele tem uma representação do amor um pouco diferente de nós. Então, por exemplo, se a gente perguntar para a brasileira, como você quer ser amada? O que representa o amor? Ela pode dizer, alguma delas, né? Não todas. Ela pode dizer, por exemplo, a ser amada, ele mostra para mim que ele me ama se ele abrir mão de jogar futebol e ficar comigo. E às vezes para o outro isso não é ser amado. Aí você pode perguntar para o americano, como ela poderia demonstrar a representação do amor, né? Que ela te ama, respeitando a minha privacidade. Quem está errado? Ninguém. Cada um tem a sua representação do que representa o amor. Cada um sente de uma forma. Para um, está buscando a metade da laranja, a tampa da panela. Mas para outros que se sentem inteiros, você não está buscando tampa de nada, eu quero só share com o outro quem eu sou. Então, a primeira coisa que a gente devia fazer quando entra num relacionamento, mesmo que for ficante, que é melhor que já esclarece rápido assim e já vira essa página. Como é para você ser amado? Será que eu consigo deal com aquilo que você espera? Né? É legal saber. Então, ser amado para mim é isso. Ser amado para mim é ganhar presente todo ano. Eu esclareci logo. Quando eu casei, meu marido, olha, eu sou desprendido de presente. Eu falei, mas eu não sou. Pode ficar desprendido, no seu aniversário não dou nada, não tem problema nenhum. Mas no meu CD, porque essa é a forma que eu gosto de ser amada. Graças a Deus, ele aprendeu logo. 20 anos... Não é? E mulher, como que ela quer ser amada? Todo dia o cara tem que dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O homem não aguenta isso. Mas nós sentimos essa necessidade, né? Queremos que ele diga como a gente está bonita, como a gente, né? E às vezes o outro tem uma forma de demonstrar o amor através dos cuidados, através da gentileza.
através de ajudar resolvendo as coisas, através de share as coisas na casa, através da preocupação com o bem-estar da pessoa, se ela se alimentou, né, às vezes cozinhando para ela. Ave Maria, isso ainda não aconteceu lá em casa. Eu tenho uns amigos, nossa, meus amigos cozinham bem. Meu marido está aprendendo, está aprendendo. Isso é o quê? A forma que cada um expressa o amor. Tem alguma coisa errada em alguma delas? Nenhuma. Só que nós detemos como nós queremos. E quando o outro, na representação de demonstração, não faz o que queremos, nós não nos sentimos amados. E isso é muito complexo. Então, a transparência da comunicação, ela é um fator colaborativo para que a gente possa se interrelacionar com o outro. Né? É gostoso na amizade você perceber o que é complexo para o outro. Eu lembro uma amiga nova que eu fiz há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, e nós duas somos psicólogas, então, assim, falamos uma linguagem parecida, né? E aí um dia nós ficamos conversando sozinhas, assim, e começamos a dizer, quais são os fatores para você que pega na amizade? Foi a pergunta que fiz a ela. Assim, né? O que você não curte na amizade? E nós começamos a trocar. Eu disse o que eu não curtia, ela disse também o que ela não curtia, e eu pensei o quê? Isso aqui, para mim, é uma valorização do tanto que eu estou gostando de você. Eu quero acertar. Né? Então, se você não gosta disso, eu vou buscar não fazer. Não vai ser uma coisa que vai me agredir, e ela também vai buscar não fazer, dentro do possível, aquilo também que me desagrada. E a gente deve fazer isso com o filho. Percebe que o filho precisa daquele respeito, daquele espaço. A gente deve fazer isso com a pessoa que trabalha para a gente. Porque a pessoa que trabalha para a gente tem várias... Para a gente não, que não tem ninguém que trabalha para mim, né? Mas assim, uma forma geral, né? A pessoa que trabalha para a gente, que você tem o seu empregado, ela tem vários skills, né, várias qualidades, que o que você precisa fazer como manager ou como boss é saber aproveitar as qualidades e saber treinar essa pessoa para melhorar naquelas que ele ainda não elaborou. Mas se a gente não souber fazer isso e só reclamar dos defeitos que a pessoa tem, a gente não abstrai o melhor que a pessoa já tem dentro da experiência de vida dela. Então, assim por diante. Então, essa dificuldade... na comunicação, nessa omissão do que sentimos, ela pode estar ligada à nossa insegurança. A gente pode fazer isso por dependência financeira, dependência amorosa, afetiva, dependência de documento, dependência de qualquer coisa. Ela pode estar ligada às nossas carências, aos nossos medos. Às vezes a gente não se coloca porque temos medo de perder o outro, medo se o outro vai nos amar, se ele vai nos largar, se ele vai nos acolher, se a gente não vai ser convidado para ir na festa, se ele não vai mais dar like nas nossas fotos do Facebook. A gente tem medo. Então, nós precisamos rever isso. Porque quanto mais nos colocamos, mais o outro tem condição de nos conhecer e começar a se relacionar com a gente de uma forma mais íntima, mais verdadeira, mais sincera. E isso é tão gostoso quando nós temos amizades que a gente pode dizer para o outro, né, essas amizades conjugais, essas amizades afetivas, essas amizades com o filho que existe. O filho não precisa esconder nada. Né? O filho cultiva com os pais uma relação super aberta, super gostosa, porque o filho não tem medo dos pais. O filho tem respeito pela experiência do pai, pelo querer bem do pai e da mãe. Essas relações são relações gostosas de se ter. Então, nós precisamos pensar sobre isso, meditar sobre isso, para que a gente não se torne prisioneiros dela. Então, não valorizarmos a importância de uma relação transparente e sincera também dá dificuldade no relacionamento afetivo, no aprendizado do amor, né? Então, de novo, da mesma forma como estar certo ou deter a verdade dificulta o relacionamento, a dificuldade na comunicação também gera o quê? Distanciamento. Né? A gente não diz o que está sentindo, mas não está feliz. Não quer dizer porque a gente não verbaliza que nós estamos bem naquela relação. Então, nós estamos bem quando conseguimos ser a gente. Então, às vezes, as pessoas que estão solteiras ficam pedindo... eu quero arrumar um marido carinhoso, que tenha uma condição, que seja alto, baixo. Idealiza.
Na verdade, o que a gente deveria desejar, penso eu, é encontrar alguém que nos aceite, que ame a gente com as nossas dificuldades, com aquele dedinho torto, com aquelas nossas manias, né, com as coisas que a gente faz de errado. Né, mas que ele goste dos nossos defeitos. Meu marido, por exemplo, adora todos os meus defeitos. Adora. Eu falo até para ele, eu quero melhorar nesse, mas ele gosta muito dos meus defeitos. Ele é santo, né? Mas a gente sabe que vai vir um pacote. Né? A gente sabe quando conhece alguém que tem um contexto familiar que a pessoa está trazendo naquela relação, que a pessoa tem seus traumas, suas dificuldades, seus problemas, seu passado, outros relacionamentos que teve antes de você. Então, nós estamos trazendo uma complexidade que é o espírito. Então, nós precisamos, junto com a parte boa, também dividirmos as dificuldades que aquele ser humano ainda tem quanto pessoa. Então, a aproximação de podermos ser transparentes e não determos nenhuma verdade, apenas fazemos escolhas em busca de ambos crescerem, isso vai ajudar como um facilitador de nos relacionarmos. Então, estar certo ou omisso fere os relacionamentos. Nenhuma dessas duas posições colaboram, né? Então, e isso vai ao contrário daquilo que estamos buscando. Porque o que a gente busca na relação? Estar juntos, sermos íntimos, próximos, nos ajudarmos, trocarmos um com o outro, né? Esse é o gostoso da relação, isso é o que a gente está buscando na relação, né? Então, nós precisamos primar nessa busca, né? Então, a falta de foco na mensagem de Jesus inicial sobre amarmos uns aos outros faz a gente andar o quê? Em círculo, né? Porque a gente quer isso da relação, mas não atua. Né? Eu quero viver íntimo, ter um companheiro, quero sentir uma relação com meu filho verdadeira, mas, ao mesmo tempo, eu quero impor, ou eu me omito, eu não sou transparente. Então, isso faz a gente andar em círculos, porque a gente não chega no foco principal, que é termos um relacionamento saudável. Que acho que essa é a palavra certa. Não existe relacionamento perfeito, porque nós não somos ainda perfeitos, mas existem relacionamentos saudáveis, né? Eu respeito o seu limite, você respeita o meu, e nós temos um relacionamento saudável, né? E o amor ali se instala. Então, nós vamos abalando as nossas relações pouco a pouco, quando não percebemos que fazemos isso nas pequenas coisas. Outro dia estava assistindo um vídeo bem interessante, e era uma moça espiritualista que faz palestras assim em vários locais do mundo. Então, ela estava contando que ela vindo, como a gente faz aqui, traz alguém e hospeda a pessoa. Então, ela disse que ela ficou hospedada na casa de uma família que a acolheu, ela ia dar palestra nos locais que ela não é espírita, mas espiritualista. E ela disse que era aquela acomodação, que o banheiro, aquele jack, né, que ficam 2 portas, 2 quartos para um banheiro que share, né? Então, ela falou que ela esperava a família inteira descansar, assim, tomar banho, fazer tudo, porque era só um banheiro, e na hora que eles iam descansar com esse tal, daí ela usava o banheiro tipo como uma cortesia de aguardar, porque a família tinha seus compromissos e ela estava ali viajando. Então, ela ficava escutando tudo que acontecia, né? Então, ela disse que começou a ouvir assim no banheiro, o marido dizendo para a mulher: por que você aperta a pasta aí no meio? Por que você não aperta a pasta embaixo? Você não percebe? É fácil, aperta embaixo. Aí não fica a pasta toda saindo. Aí a mulher falava: por que você não deixa eu apertar a pasta onde eu quero? Aí passou uns dias, né? E ela não falou nada. Mas ela, no dia de ir embora, pensou, em agradecimento ao pessoal que me acolheu, o que eu vou dar de presente para eles? O que ela deu? Comprou 2 pastas. Aí ela deixou um bilhetinho em cada pasta. Aperte onde você quiser. Sim. Ela falou: não tem como eles não entrarem no banheiro e escovarem o dente, nunca mais vão esquecer. Aperte onde você quiser. Tá tudo bem, só tem uma pasta, vamos chegar num acordo. Dá para ter 2? Cada um faz como achar melhor. Né? Se um conseguir explicar o contexto para o outro e o outro aceitar e ficar tudo bem, maravilha, os 2 crescem, vamos fazer de uma forma única.
Mas se naquele eixo ali nós temos opiniões diferentes, temos visões diferentes, experiências diferentes, e é possível, não vai arranhar, né? Porque cada um tem uma pasta, não vai arranhar nada, né? Vamos criar uma situação que não vai gerar problema. Para que vamos sofrer? Vamos deixar para sofrer aquilo que a gente ainda não consegue deal com aquilo. Mas aquilo que é sustentável, vamos nos aliviar, porque a gente só se estressa, né? Principalmente quem quer que aperta direito. Porque quem que não aperta direito não está nem aí, né? Mas quem quer que aperta fica pirado. Não é verdade? E sem a gente perceber, porque isso é a pastinha, amanhã é outro negócio, a gente vai arranhando, vai ficando chateado, né? A gente vai criando problema na relação, né? E a gente vai criando o quê? A gente vai se tornando os solitários donos da verdade, ou nós vamos nos tornando os solitários omissos do sentimento. Eu estou aqui, mas não estou aqui. Eu vou, mas ele não vai ter o meu melhor. Eu vou estar lá, mas ele não vai ter meu sorriso. Então, que adianta você ir assim, né? Então, nós precisamos entender que o processo da relação não é nos sentirmos solitários. O solitário estranho dentro de casa, né? Lá em casa era assim, 3 mulheres e meu pai, né? Então, tudo que a gente voltava, meu pai perdia, né? Então, meu pai nunca tinha, meu pai era voto vencido. A gente falava isso para ele, depois de uma certa... Pai, olha, melhor você nem voltar, porque você vai perder, né? Melhor você ficar com a gente. E, na verdade, coitadinho, eu penso que ele devia ser o solitário em alguns momentos, né? Mas é muito interessante que haja essa interação, principalmente quando é uma família, né? Então, se nós formos para um lado ou outro, dentro dessas duas particularidades de tantas outras que o relacionamento tem, a gente vai sair o quê? Da mensagem de Jesus. A gente sai do foco, né? Então, quando nós tentamos nos colocar egoicamente como as pessoas que querem ser aceitas, nós precisamos estar abertos para o outro. A mensagem de Jesus é nos abrirmos, né? Amarmos uns aos outros. Então, a gente precisa definir o quê? O que é mais valioso para a gente. No final da conta, a gente às vezes define quando está perdendo a relação. Depois que já perdeu ou está perdendo, a gente... é porque eu fui brigar sobre a pasta. Que bobagem, né? Mas aí já foi, né? Tem que falar, bom, no próximo eu já vou dar a pasta para ele. Então, o que é valioso? Estar certo ou estar bem? Tem umas frases de internet que diz, né? Como é que é? É melhor você do que ter razão é você viver bem. É o que eu falo lá em casa. Meu marido, mas enquanto eu não faço o que você quer, você não fica feliz. Eu falo, por que você não faz logo no começo? A gente nem briga. Mas o ideal não é estar certo. O ideal é estar bem. Nós queremos estar bem. No final é gostoso você sentar ali na poltroninha, assistir aquele filme, né? Aquele clima gostoso, né? Estar bem. Não adianta a gente estar certo. O melhor não é a gente ter uma relação de controle, é a gente aprender o respeito. Porque é horrível ser controlado, a gente sabe disso. Muito ruim a gente perder a nossa perspectiva de liberdade, do outro estar ali ditando o que é melhor para nós. É tão gostoso uma relação de eu respeito, você gosta de verde, eu gosto de azul e está tudo bem, né? São experiências. O muito melhor do que criticar é a gente buscar entender o porquê que o outro pensa daquele jeito. Qual o background dele? Qual a experiência dele? O que ele traz? Que isso é a bandeira dele, né? Muito melhor do que a gente agredir, porque muitas vezes escolhemos, na primeira a pessoa não aceita, na segunda não aceita, na terceira a gente já está gritando, muitas vezes, né? Você não fez, você... Né? A gente faz isso com o filho, às vezes, né? E o filho vai entender só porque você gritou? Não, o filho vai entender que a forma de aprendizado é através da agressão. E no futuro ele pode ser o agressor. Então, muito melhor do que agredir é a gente escutar, né? Muito melhor que se omitir é a gente enfrentar, buscar se colocar, buscar se posicionar, né? Isso tudo é harmônico, né? Então, Haroldo Dutra diz, Deus, a Força Infinita, é o nome no YouTube da palestra que ele fez. E ele diz assim, compreender o Evangelho ou a doutrina espírita era abrir mão de conceitos, comportamentos, sentimentos, valores que conservamos há milênios. Então, entendermos essa mensagem da imortalidade, quando ele quer dizer o Evangelho, entendermos a harmonia dos relacionamentos,
a gente precisa rever as nossas crenças e valores. Nós precisamos rever certos comportamentos que não ajudam nas nossas relações. Nós precisamos mudar certos conceitos, né? Como, por exemplo, antigamente os pais eram donos da verdade. Hoje em dia, a gente precisa escutar esse filho, né? E isso a gente vai revendo conceitos, né? Para que a gente possa, dentro dos relacionamentos, crescermos como seres humanos. Porque a gente cresce quando agrega a opinião do outro, né? A gente cresce com esse comportamento de eu quero amar o outro, quero aprender, pelo amor de Deus, tem que dar um jeito, né? Porque tem gente que é difícil, às vezes. A gente quer, mas não é fácil, né? Mas nós precisamos justamente ter essa percepção que todas as pessoas e circunstâncias que aparecem no nosso contexto, né, no nosso contexto encarnatório, são pessoas que vão facilitar para que a gente aprenda, que a gente cresça, que a gente possa ver com outra perspectiva a vida. Só que, às vezes, não são relações tão fáceis, mas a gente aprende a paciência em certas situações adversas, que a paciência é necessária em certas situações, né? A gente aprende a tolerância em também certas situações desafiantes. Nem sempre, eu estava dizendo até hoje de manhã, nem sempre é gostoso, mas às vezes é valioso a experiência. Ela é valiosa para a gente, né? E Joana de Ângeles vai continuar no Despertar do Espírito, no livro dela, ela diz: a compreensão dos direitos do outro deve prevalecer como normativa de bom relacionamento. Normativa, né? Percebo o outro, né? Respeito o outro, logo consigo interagir com o melhor do outro. E, às vezes, com as dificuldades do outro também, né? Então, o descondicionamento da necessidade de controlar e omitir possibilita adotarmos uma postura amorosa nas relações, acolhendo o outro. Então, automaticamente, a gente vai se sentindo... vai sentindo que a relação gera conforto, porque não há mais nada, não há quem é melhor, quem sabe mais, quem é mais correto, quem é mais importante. Ninguém está usando o seu status porque um é mais velho, então por isso ele domina, ou porque um tem mais dinheiro, então você está submetido à condição daquele poder, ou porque um é mais importante pela condição social, ou porque o tipo de cargo que ele exerce. Não há mais isso, as relações não têm títulos. Nós sabemos que os títulos, eles são passageiros, né? Nós usamos os títulos temporários nessa encarnação, né? O que vai realmente fazer com que aquela nossa conexão afetiva seja eterna é a relação amorosa que a gente faz, né? Não o poder que a gente tem sobre ela. Então, nós precisamos lembrar o quê? Que toda relação é um compromisso afetivo. É como se eu tivesse ganho aquela plantinha que a gente dá o vasinho para outra pessoa e a pessoa ganha que compromisso? Você dá a florzinha que vai ficar linda na casa dela, ela vai colocar uma florzinha bonitinha, gera perfume, mas qual é o seu compromisso com ela? Você tem que regar. Regar, cortar, colocar mais terrinha. Você tem que cuidar para que ela continue exalando aquele perfume, para que ela continue gerando aquela beleza. Então, as relações são um compromisso afetivo, né? E a gente poderia pensar que um dos primeiros compromissos dentro dessa relação é a gente aprender o quê? Aprendemos a nos autoamar. Porque percebemos que quanto melhor nos sentimos com nós mesmos, quanto mais nos aceitamos e quanto mais nos acolhemos, mais fácil fica a gente ficar comprometido com o terceiro, com outras pessoas. Quanto mais dificuldade temos de nos acolher, mais amargos ficamos, mais difícil fica as nossas relações, mais difícil fica, às vezes, até de suportar a gente mesmo. Tem gente que diz assim: hoje eu estou tão mal que nem eu me aguento. Não é? Aí você fala: vai para onde, né? Vai se esconder como? Né? E é verdade, às vezes a gente pensa: o problema está aqui, a gente vai embora para o Brasil. Não, o problema é aqui, é na América. Mas aí você vai para o Brasil, você leva quem? Você leva o problema. Aí o problema vai se radicar lá e começa a gerar problemas. Então, na verdade, quando nós nos acolhemos,
tentamos entender, aceitar as nossas limitações, aceitar nosso processo, que às vezes fazemos escolhas assertivas, às vezes fazemos escolhas maduras, às vezes fazemos escolhas ainda muito imaturas, às vezes conseguimos olhar com um olhar mais amplo, às vezes ainda não conseguimos para certos assuntos, né? Precisamos acolher isso, precisamos aceitar que ainda nos encontramos nessa fase de transição, e a busca, toda vez que nós nos percebemos cometendo uma falha, é tentarmos não repetir. Vamos aprender com ela, vamos aprender a fazer certo, vamos caminhar para que a gente se apresente diante daquela situação que pode se repetir num outro formato, já numa outra postura da próxima vez. Por isso que é bom ter marido. Quando você muda, o próximo, opa, aquelas mancadas eu já não dou mais, né? E aí você vai aprimorando, né? Eu me lembro quando um amigo disse para mim, não, eu estou no terceiro casamento porque eu estou no aprimoramento dos meus relacionamentos. Eu falei, puxa, estou com você. É isso aí. Eu acredito nisso. Nós nos aprimoramos com os amigos, com as relações, com os comportamentos afetivos, né? Muito bom. E automaticamente a gente vai fazer o quê com esse compromisso? Nós vamos buscar aprender a amar, aceitar, acolher o próximo, né? Esse gráficozinho, ele é bem interessante, né? Você vai gostando de você, vai gostando do outro, e a condição de gostar vai, né? É um gráfico do stock market. Então, como? Aceitando, tendo uma atitude de aceitação do outro também. Legitimidade dos sentimentos do outro. Porque às vezes a gente acha, que bobagem. Porque o outro sente assim, nada a ver, que bobagem, que besteira. E às vezes aquilo é primordial, é o sentimento básico do outro. E nós, como não sentimos mais aquilo, temos dificuldade de dar legitimidade para aquela dor do outro, para aquele momento do outro, né? Valorizando o que o outro já faz de bem, de bom, de correto. Né? E às vezes a gente pega numa coisinha que o outro faz e, né, sei lá, por exemplo, a gente assiste alguma coisa, aí a gente pega num errinho que a pessoa comete e tudo já não tem valor. E a gente, né, desqualifica aquela pessoa porque, de repente, não sei, ela se apresentou com cílios postiços e você acha que isso é demais. Não tem nada a ver, você vê como ela é metida, pronto. Desvalorizou totalmente a qualidade, as coisas que a pessoa fez por causa de uma minúcia, né? Uma coisa muito pequena. Então a gente precisa aprender a valorizar aquilo que o outro já faz de bom, né? E, claro, entendemos o limite do outro. Porque se a gente entende o nosso limite, facilmente a gente entende. Mesmo que a gente não faça mais aquilo que o outro está fazendo, a gente sabe que tem outras coisas que a gente também faz e que o outro vai precisar tolerar para conviver com a gente, né? Então, aplicando o quê? Uma regra que é chamada de regra de ouro, uma máxima que Jesus também deixou para a gente é: faça aos outros o que você quer que eles façam para você. Então, se a gente aplicar que a gente só vai fazer para o outro o que a gente gostaria que o outro também fizesse, então a gente vai tratar o outro com o carinho que a gente gostaria de ser tratado. Quem não quer ser tratado com carinho? A gente vai escutar o outro como a gente gostaria que ele nos escutasse, né? A gente vai tratar o outro com o respeito que a gente acha que a gente merece, né? Então, quanto mais nós usamos essa máxima, nós temos menos margem de erro. Tudo bem, pode ser até que eu trate o outro meio mal, porque eu estou acostumada a me tratar mal, e aí eu estou aplicando para o outro aquilo que eu dou a mim mesma. Mas, mesmo assim, eu vou estar sempre buscando dar o meu melhor e automaticamente receber o melhor do outro, né? Então, dentro do lar estão o quê? Os maiores compromissos afetivos e responsabilidades que a gente tem em auxiliar. Então, a gente tem que pensar que esse agrupamento no lar, às vezes, são com seres que a gente tem mais necessidade de aprendermos o amor. Por isso que eles ficam juntinho. Né? Porque o amigo você pode, né, você muda de cidade, você não encontra mais, mas aquele familiar,
aquele irmão, aquela mãe, aquele esposo, aquele filho, são continuidades diárias da nossa existência que nós vamos precisar aprender a respeitar. Então, principalmente no lar, muitas vezes a gente vê a desestrutura familiar e vê que muito da consequência da sociedade que hoje a gente vive é justamente a dificuldade dos relacionamentos que iniciam dentro da família, né? Então, para concluir, um bom relacionamento ele deve ter o quê? Um desejo de satisfações recíprocas. Tem que ser bom para todo mundo. Gente, eu espero que vocês tenham assim, um Valentine super legal, né? Um dia bem gostoso e um Valentine especial para o meu fofinho que está aqui. Obrigada, gente.